Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma super aula de gestão de pessoas e hoje o nosso assunto chama-se evolução de gestão de pessoas, né? Evolução de gestão de pessoas, já fazendo uma introdução ao nosso assunto, nós temos aí, três grandes eras de gestão de pessoas, né? E claro que esses assuntos aqui podem ser cobrados, né? Nós temos aqui primeiro a chamada era clássica, né, a industrialização clássica. Nós temos a segunda era, que é da industrialização aí neoclássica da administração, e a terceira era, que é a era da informação que nós temos, é a contemporânea, o momento que nós estamos vivendo hoje, né? E o examinador pode querer cobrar isso de vocês, né? Então o professor preparou uma aula curta para detalhar melhor essas três eras e as suas principais características. Um assunto, papo reto com vocês, que não é muito cobrado em questão de prova de concurso, mas você deve saber, porque este conhecimento pode ser aplicado, pode ser, aliás, cobrado com outro conhecimento de gestão de pessoas e você vai ter que ter essa sua visão sistêmica, o pensamento sistêmico para poder discernir na hora da prova, né? Então vem comigo aqui. Então nós temos o quê? Três eras de gestão de pessoas nós estamos vivendo, né? Eu acredito que nós já estamos aí passando para uma quarta era de gestão de pessoas, mas isso ainda não começou a ser cobrado em questão na prova de concurso. E até hoje eu não vi nenhuma questão em relação a isso. O dia que o professor Luiz, identificar que as bancas começaram a cobrar a próxima era de gestão de pessoas, eu vou preparar uma aula exclusiva focada nesse assunto, né? Então, as mudanças e transformações na gestão de recursos humanos, né? Antes de a gente entrar no assunto, eu quero fazer uma ajuda à memória para vocês, que este assunto, o guarda-chuva, que está atendendo 100% esse conteúdo, chama-se administração. A administração, eu estou sendo repetitivo, já falei isso várias vezes, mas é bom para você entender, é uma ciência. Toda ciência tem o seu objeto de estudo. Qual que é o objeto de estudo da administração? Gente, são as organizações. E essas organizações, elas são feitas por pessoas, né? O que acontece? A administração, ela surgiu como ciência no século passado. E no século passado nós tivemos o quê? Nós tivemos aí diversas, né? Nós temos aí diversas, as organizações passaram por diversas mudanças. E toda vez que a organização muda, tem que mudar o trato, a visão da gestão das pessoas, né? É isso que eu vou passar para vocês nessa aula, né? As três eras, então, primeira coisa, quantas eras nós temos da gestão de pessoas? Três eras, né? As três eras das organizações do século XX, né? Então, nós temos primeiro a industrialização clássica, é a primeira era. A segunda era a industrialização neoclássica e a era da informação. Professor, industrialização clássica, neoclássica, né? O que significa esse neo? Esse neo aqui é lá do grego, né? Significa novo, né? Olha, os novos clássicos, né? Novos clássicos. Como assim novos clássicos, né? Nós temos aí os grandes pensadores da era clássica da administração, Taylor, Fayol, né? Elton Mayo, claro, né? Elton Mayo também na teoria das relações humanas, e a teoria neoclássica vem dar uma repaginada nos conceitos clássicos, né? E agora a era que nós estamos vivendo, que é a era da informação. Primeira informação importante dessa aula, você já tem esse é um elemento fundamental para a sua aprovação. São quantas eras? Três. Quais são? Industrialização clássica, neoclássica e era da informação. Trouxeram diferentes abordagens sobre como lidar com as pessoas dentro das organizações. Ao longo das três eras, as áreas de RH passou por três etapas distintas, relações industriais, recursos humanos e gestão de pessoas, né? Cada abordagem está ajustada
aos padrões de sua época, a mentalidade predominante e as necessidades das organizações, né? Opa, outra informação importante que o aluno tem que entender. São quantas eras? São 3. Em cada era dessa, o assunto pessoas era tratado de uma forma. Por exemplo, aqui, industrialização clássica, relações industriais. A industrialização neoclássica, recursos humanos, né? E gestão de pessoas na era da informação. Então, o aluno tem que fazer esse link, né? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre cada era dessa e quais são os principais produtos elaborados, né? E realmente, vamos lá, inicialmente eu quero passar para vocês pessoal, né? Administração pessoal e relações industriais da era a era clássica, né? Professor, como assim a era clássica? Gente, a era clássica foi a primeira era da administração. Nós temos vários teóricos da administração dessa época, Ford, né, Taylor, Fayol, Elton Mayo. Foi aquele momento onde surgiram as indústrias, né? Houve um processo de profissionalização as indústrias surgiram na segunda revolução industrial e na terceira revolução industrial, que é início do século passado. O que aconteceu na terceira revolução industrial? Começou o processo de profissionalização dessas indústrias. E no processo de profissionalização surge a ciência da administração. Ou seja, o foco lá era mecanicista, eles enxergavam as pessoas como fosse uma peça de uma máquina. É claro, professor, como é que vai tratar as pessoas como peça de uma máquina? Qual que vai ser o trabalho que a organização vai ter para gerenciar, administrar essas pessoas? Vai ser administração de pessoal. Vai ser basicamente o quê? A administração de pessoal, aquelas atividades burocráticas de contratação, dispensa, regularização e assim por diante, ponto, né? Vamos lá. Então, pessoal, né? Administração pessoal, relações industriais. É o modelo de administração aplicado para qual era? Qual era? Era da industrialização clássica. Na industrialização clássica surgem os antigos departamentos pessoal, o DP, e posteriormente os departamentos de relações industriais. Os departamentos de pessoal eram órgãos destinados a fazer cumprir as exigências legais a respeito do emprego, né? Como houve a profissionalização das indústrias, é claro que o Estado, o poder público, começou a regulamentação do trabalho através de leis trabalhistas, obrigando as organizações e as empresas o quê? A cumprimento dessas normas legais. E quem fazia o cumprimento? O DP, o Departamento Pessoal. Quais são essas atividades? Questão de prova, né? Olha só, admissão através de contrato individual, anotação em carteira de trabalho, contagem das horas trabalhadas para efeito de pagamento, aplicação de advertências e medidas disciplinares pelo não cumprimento do contrato e contagem de férias e outras, né? Ou seja, essas aqui são as atividades de departamento pessoal. Ah, professor, isso aqui ainda faz parte do produto de gestão de pessoa? Com certeza, né? O que acontece? Para cada era, então vamos lá. Lá na era clássica, nós tínhamos este portfólio de atividades. Foi para a segunda era, você vai carregar o portfólio anterior e vai ter outras atribuições, outras visões, outras demandas na segunda era. E na terceira era, vai acumular a primeira, a segunda e novos produtos da terceira era, né? Assim que funciona, né? Vamos lá. Ainda no pessoal, DP, Departamento Pessoal, relação à industrialização clássica. Mais adiante, os departamentos das relações industriais assumem o mesmo papel, acrescentando outras tarefas como relacionamento da organização com os sindicatos e a coordenação interna com os demais departamentos para enfrentar problemas sindicais de conteúdo reivindicatório, né? Ou seja, aqui já é uma consequência o quê? Da mobilização dos trabalhadores, né? Que começaram o quê? A se organizar em sindicatos para conversar com o patrão. Claro que isso o quê? Vai gerar um produto dentro da organização, né? Os departamentos de relações industriais se restringem às atividades operacionais e burocráticas. Então, ou seja, o DP, o Departamento Pessoal, burocrático e operacional, recebendo instruções da cúpula sobre como proceder. As pessoas são consideradas apêndice das máquinas
e meras fornecedoras de esforço físico e muscular, predominando o conceito de mão de obra, né? Então, aqui é uma mão de obra. O que acontece? A administração, o cenário, as empresas, elas evoluíram. Evoluíram para a industrialização neoclássica, né? O foco da industrialização neoclássica, eu lembro o grande papa da escola neoclássica, administração por objetivos, do Peter Drucker, né? É o papa da administração. Então começou na era clássica aquele movimento de profissionalização, né? Com foco nas tarefas, na estrutura organizacional. Vem os neoclássicos e começa a ter uma outra visão. Ele começou a organizar essa organização e começou a organizar os recursos da organização. Os recursos materiais, os recursos patrimoniais, os recursos financeiros, os recursos logísticos e, claro, as pessoas. As pessoas passaram a ser um recurso, né? Antes, eles estavam lá embaixo. Agora, subiu, ele é um recurso como qualquer outro recurso da empresa, da organização. Tá? Então, está aqui, ó, né? Na industrialização neoclássica, surgem departamentos de recursos humanos que substituem os antigos departamentos de relações industriais, além das tarefas operacionais e burocráticas, burocráticas e operacionais, ou seja, operacionais e burocráticas que tinham no modelo anterior, hoje chamados DRH, desenvolve funções operacionais táticas como órgãos prestadores de serviços especializados, né? Lá, na clássica, ela estava lá no operacional. Aqui ele teve o quê? Um upgrade para o tático. E aqui passaram a ter novos produtos além dos operacionais burocráticos do anterior. Quais os produtos? Questão de prova. Cuidam do recrutamento, seleção, treinamento, avaliação, remuneração, higiene, segurança do trabalho e das relações trabalhistas, sindicais, com variadas doses de centralização e monopólio dessas atividades. Todas essas atividades eram executadas aonde? Por esse sujeito aqui, Departamento de Recursos Humanos. Ele está no nível tático, né? Ó, no nível tático da organização, né? Está no nível tático da organização. Pronto. E aí, professor? Aí a administração, as organizações evoluíram, competitividade, mudou cenário, tudo, as empresas precisavam competir. E aí os estudiosos da administração, em especial gestão de pessoas, começaram a perceber o seguinte. Veio uma pergunta-chave. Quem é o gestor de pessoas? Quem que faz a gestão de pessoas? É o chefão lá do DRH? Ou é, um exemplo, o gerente da logística? O gerente da logística tem 10 funcionários vinculados a ele, subordinados a ele. Quem que é o gerente de pessoas? É o cara desses 10 colaboradores que estão vinculados ao gerente de logística. Quem são? Quem que é o gerente? Quem que é o gestor de pessoas? É o cara lá do DRH, o gestor lá, o gerente? Ou é o gerente da logística que está lá todo dia com ele? É o gerente da logística que confere o ponto dele? É o gerente da logística que tem que motivar, que tem que treinar, que tem que capacitar, que tem que fazer avaliação, que tem que fazer relatório, tem que educar também, tem que desenvolver o cara. Quem que é o gestor de pessoas? Exatamente. O gestor de pessoas passa a ser quem, no próximo modelo, na era da informação, quem realmente trata com as pessoas. Quem realmente trata com as pessoas. Ali que vai ter a produção, a criatividade, a inovação. Houve o quê? Uma mudança substancial no conceito de gestão de pessoas. Na era da informação, as pessoas precisavam ser gerenciadas mais, não de forma centralizada, como era antes na teoria neoclássica, mas houve uma descentralização para os verdadeiros gestores de pessoas. Então, o gestor de pessoas passa a ser quem? Quem está vinculado diretamente na estrutura organizacional,
da pessoa. No caso, o exemplo que eu passei, os colaboradores da logística, do gerente de logística. Ah, professor, como é que fica lá o departamento de RH? Vai ser extinto? Claro que não. Lá vai ser um órgão de staff, de consultoria interna, de auxílio, né? Na era da informação, surgem as equipes de gestão de pessoas, que substituem os departamentos de recursos humanos. As práticas de RH são delegadas aos gerentes de linha em toda a organização, os quais passam a ser os gestores de pessoas, enquanto as tarefas operacionais e burocráticas não essenciais são transferidas para terceiros através de terceirização, outsource, né? Ponto. E aí, professor? Dois assuntos importantes. As organizações evoluíram, né? Então, lá, o conceito de gestão de pessoas é o seguinte: quem que é o gestor de pessoas? É o gerente lá que tem as pessoas subordinadas a ele. Bacana. Então, ele vai fazer a gestão de pessoas, né? Ah, professor, como é que vai funcionar o RH? Vai ser o quê? Uma consultoria interna, vai ser um especialista de metodologias e ferramentas. Ah, professor, aquelas tarefas lá que são repetitivas operacionais, elas passam por um processo de terceirização, que é chamada de outsourcing, né? Bacana. As equipes de RH livram-se de atividades operacionais para proporcionar consultoria interna, para que a área possa assumir atividades estratégicas de orientação global, visando ao futuro, ao destino da organização e os seus membros, né? As pessoas, atenção, né? Olha que coisa interessante, né? As pessoas passivos que são administrados passam a constituir agentes ativos inteligentes que ajudam a administrar os demais recursos organizacionais. A virada é fenomenal. As pessoas passam a ser consideradas parceiros da organização, que tomam decisões a respeito de suas atividades, cumprem metas e alcançam resultados previamente negociados e que servem o cliente no sentido de satisfazer suas necessidades e expectativas. Na era da informação, lidar com as pessoas deixou de ser um problema e passou a ser a solução para as organizações. Deixou de ser um desafio e passou a ser uma vantagem competitiva para as organizações bem-sucedidas, né? Então, está aqui para vocês um ponto importante que pode ser cobrado na sua prova de concurso, de qualquer banca, de qualquer concurso, que na gestão de pessoas, agora, o ser humano, as pessoas, não é mais um ativo lá, não é mais um recurso, não é mais uma peça, um apêndice de uma máquina, ela passa a ser o quê? Agora, um parceiro da organização, tá? Porque é a pessoa, o relacionamento humano, a pessoa que vai produzir o quê? O diferencial competitivo, a vantagem competitiva. Nas teorias anteriores, eles evitavam que o trato com as pessoas, né? De forma errada, claro, né? Então, pessoas como parceiros para fixar o conteúdo. Vem comigo aqui. Pessoas como recursos, a mudança de paradigma. Empregados isolados nos cargos, horário rigidamente estabelecido, preocupação com normas e regras, subordinação ao chefe, fidelidade à organização, dependência da chefia, alienação em relação à organização, ênfase na especialização, executoras de tarefas, ênfase nas destrezas manuais e mão de obra. Parceiros, né? As pessoas aqui querem o quê? Mais liberdade. Elas não querem mais ser controladas, elas querem responsabilidades, elas querem metas, elas querem produtos, elas querem resultados. Colaboradores agrupados em equipes. Você faz parte de uma equipe. Equipe é equipe, né? Metas negociadas e compartilhadas. Preocupação com os resultados. Satisfação do cliente, vinculação à missão e à visão organizacional, interdependência entre colegas, participação e comprometimento, ênfase na ética e responsabilidade, fornecedores de atividades, ênfase no conhecimento, inteligência e talento. Ok? Pronto. Rapidamente, tá? Nós passamos pelas 3 eras, só que não parou ainda. A gente vai ter que falar mais um pouquinho. Mas o que está acontecendo hoje com o RH, professor? Está aqui. Na verdade, o RH está ajustando rapidamente os novos tempos.
Mudou muito, né? Por que mudou, professor? Primeiro, porque hoje nós estamos na era dos serviços, e os serviços são feitos por pessoas, então tem que ter mais relacionamento humano, mais relacionamento interpessoal. Hoje, a produção da inteligência coletiva que faz a competitividade das empresas, tá? Não é a repetição da especialização dos trabalhos, né? É o diferencial competitivo, né? Como que está mudando? De uma maneira ampla e irreversível. Ela está deixando de ser a RH para se transformar em gestão de pessoas, né? Isso aqui eu concordo com o Dalberto Chiavenato. Ainda as nossas organizações, em especial as organizações públicas, tá? Nós temos aí fortes indícios de administração de recursos humanos, não como parceiros de gestão de pessoas, né? De uma área fechada, hermética, monopolista e centralizadora, que caracterizam no passado, a moderna RH está se tornando uma área aberta, amigável, compartilhadora, transparente e descentralizadora. Tá? Pronto, e agora? Agora é hora da fixação do conteúdo. Tá? Qual que é o nome da aula? Evoluções de gestão de pessoas. São quantas? São 3. Tá? Já falei cada uma delas. Agora a gente vai resumir em 2 slides. Fundamentais. Comigo. Quantas eras? 3. Era da industrialização clássica, lapso temporal, aproximadamente, essas datas aqui não são fixas, de 1900 a 1950. Depois vamos para a teoria, para a era da industrialização neoclássica, de 1950 a 1990. Era da informação após 1990, que é o momento que nós estamos vivendo hoje. E está para surgir uma outra era aí, rapidamente, mas quando surgir, começar a ser cobrada essa outra era, a gente vai explicar para vocês, né? Características da era industrializada, da industrialização. Início da industrialização e formação do proletariado. Transformação das oficinas em fábricas, né? Aqui o sujo profissionalismo das indústrias, né? Estabilidade, rotina, manutenção e permanência. A adoção das estruturas tradicionais e de departamentalização funcional e divisional, modelo mecanístico, burocrático, estruturas altas, amplitude de controle larga, necessidade de ordem e rotina. Tá? Características da industrialização neoclássica, expansão da industrialização, de mercados de candidatos, aumento do tamanho das fábricas e do comércio mundial, início do dinamismo do ambiente, instabilidade e mudança, adoção de estruturas híbridas e novas soluções organizacionais, modelo menos mecanicista, mecanicístico, estruturas baixas, amplitude com controle mais estreita e necessidade de adaptação. Era da informação. Agora, mercado de serviços ultrapassa o mercado industrial. Realmente, hoje, a maior fonte de renda é o mercado de serviços, né? Adoção de unidades de negócios para substituir grandes organizações, extremo dinamismo, turbulência e mudança. Tá? Tem muita mudança, né? Os outros ambientes eram ambientes mais estáveis. Adoção de estruturas orgânicas e adocráticas, né? Olha aí, ó, estruturas orgânicas e adocráticas, né? Então, estruturas orgânicas, era da informação. Para lá era clássica, né? Inclusive a gente vai fazer uma questão hoje que eu vou cobrar sobre isso, tá? Então, olha só, orgânica, informação. Modelos orgânicos, ágeis, flexíveis, mutáveis, necessidade de mudança. Comigo aqui. Na parte de gestão de pessoas, né, como que essas eras trataram as pessoas nas organizações, departamento pessoal, logo depois, departamento das relações industriais, muito importante o aluno saber industriais, relações industriais, você tem que vincular a era clássica, as pessoas como mão de obra. Tá? Departamento de recursos humanos e começa um pouquinho o departamento de gestão de pessoas como recursos humanos, né, como qualquer um outro recurso da organização. E, finalmente, equipe de gestão de pessoas como parceiros. Né? Detalhando um pouco mais, tá, nós temos aqui, né, um slide importantíssimo para a nossa aula,
Inclusive, a gente vai fazer uma questão de concurso, tá? Que o cara, ela vai, por exemplo, lá, o exemplo, né? A gente vai fazer uma questão, na próxima questão, eu esqueci qual que é, ele vai cobrar esse cara aqui, entendeu? Vai cobrar esse cara aqui. E você vai ter que saber que esse cara aqui está na industrialização neoclássica. Então, você tem que saber cada quadradinho desse. Então, vamos lá. 3 eras, clássica, neoclássica e da informação. E agora aqui, como enxergamos alguns produtos organizacionais. Por exemplo, como é que era a estrutura organizacional predominante na era clássica? Burocrática, funcional, que é por funções, piramidal, centralizadora, rígida, inflexível e ênfase nos órgãos. Neoclássica, mista, matricial, matriz, com ênfase na departamentalização por produtos ou serviços ou unidades estratégicas de negócios, fluida, ágil, flexível, totalmente descentralizada, ênfase de redes de equipes multifuncionais na era da informação. Comigo aqui. Cultura organizacional. Como é que era a cultura organizacional? Clássica, teoria X, né? E aí, professor, o que é essa porcaria de teoria X? Teoria X, você já deve ter assistido uma aula minha sobre Douglas MacGregor, que ele escreve a teoria X e escreve a teoria Y, né? Então, a base da teoria X é o seguinte, a teoria X enxerga o trabalhador como aquele trabalhador preguiçoso, indolente, o cara que é averso ao trabalho, não quer trabalhar, ele só trabalha porque precisa de din-din para comer, né? Já na teoria Y, que é da era da informação, enxerga esse trabalhador, um cara como que gosta de assumir de responsabilidades, resultados, ele gosta de trabalhar, ele trabalha não porque é obrigado, né? Ele precisa, claro que precisa, mas é porque ele gosta, né? Ele tem uma versão positiva do trabalho. E nós temos também a teoria Y, de Oshu, né? Oshii, né? William Oshii, a teoria Y, né? Se na sua grade aí o pessoal do pedagógico não colocou teoria X, a teoria Y, a teoria Z, vai lá, manda um e-mail para o nosso atendimento que o pessoal coloca para vocês aí custo zero essas 2 aulas na sua grade pessoal, tá? Vamos lá. Então, cultura organizacional, era clássica, teoria X, foco no passado, nas tradições e nos valores conservadores, ênfase na manutenção do status quo, ou seja, não quer mudança, valor à tradição e à experiência. Clássica, cultura organizacional, transição, tá? Foco no presente e no atual, ênfase na adaptação ao ambiente, valor à renovação e à revitalização. Era da informação, teoria Y, tá? Foco no futuro e no destino, ênfase na mudança e na inovação, valor ao conhecimento e à criatividade. Bacana, né? Então, vão nortear o que é as culturas organizacionais dessas empresas, né? Ambiente organizacional, teoria clássica, estático, previsível, poucas e gradativas mudanças, poucos desafios ambientais. Neoclássica, intensificação e aceleração das mudanças ambientais. Ou seja, o mundo começa a mudar, as organizações têm que mudar. Já na era da informação, ele é mutável. Hoje é assim, amanhã pode mudar tudo. Hoje é mutável, imprevisível, turbulento, com grandes e intensas mudanças, né? Como lidar com as pessoas? Na teoria clássica, pessoas como fatores de produtos inertes e estáticos, ênfase nas regras e controles, rígidos para regular as pessoas. Neoclássica, como lidar com pessoas, pessoas como recursos organizacionais, que devem ser administrados, ênfase nos objetivos organizacionais para dirigir as pessoas. Era da informação, pessoas como seres humanos, proativos e inteligentes, que devem ser impulsionados, ênfase na liberdade e no comprometimento para motivar as pessoas, né? Liberdade, comprometimento, motivação. E administração de pessoas, relações industriais na clássica, administração de recursos humanos na neoclássica e gestão de pessoas na era da informação. Tá certo? Bacana. Agora a gente vai fazer alguns exercícios para fixar o conteúdo e vocês vão perceber que os exercícios vão cobrar essas caixinhas. Por isso que o professor trouxe para você. Aqui o nosso estudo é um estudo pragmático. Vem comigo.
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, FCC 2015, cargo de analista. No livro Administração de Recursos Humanos, de Roberto Chiavenato, 2009, página 19, cita que a partir do século XX, as organizações... século XX, cara. Século XX, você vai falar de qual era? Era da informação. As organizações passaram por 3 fases distintas. Era da industrialização clássica, era da industrialização neoclássica e era da informação. Em se tratando do modo de lidar com pessoas, lidar com pessoas, a era neoclássica. Então, ele quer características da era neoclássica, né? Que é a administração de recursos humanos. Ter as pessoas como fatores de produções inertes, estáticos, sujeitos a regras e regulamentos rígidos para serem controlados. Isso aqui são características da era clássica, né? Então não é, está errado. Prova, professor. Voltando o slide aqui. Está aqui, pessoas como fatores de produtos inertes e estáticos, ênfase nas regras e controles regidos para regular pessoas. B. Ter como dominação a administração de pessoas. Gente, administração de pessoas é o quê? A clássica. A neoclássica é recursos humanos. Ser, considerar as pessoas como seres humanos, proativos, dotados de inteligência e habilidades que devem ser impulsionados. Errado. Esse aqui é a era da informação. E D, tratar as pessoas como recursos organizacionais que precisam ser administrados. Ou seja, a alternativa é a letra D de dado, ou seja, o cara tem que estudar Roberto Chiavenato, não tem jeito. Ah, professor, o livrão é muito grosso, cara, eu sei, mas tem muita coisa desse livrão aí que não cai. Tem, por exemplo, tem muitos estudos de caso, não sei o quê, resumo, cara, isso não cai. Tá? E o curso nosso aqui do professor Luiz, eu sou um curso focado naquilo que cai nas provas de concurso. Então, alternativa correta, letra D de dado. Prefeitura FGV 2017. Quanto à gestão de pessoas, o período que tem início na década de 90. Ficou fácil, né? Baseia-se no valor de conhecimento e inovação e representa uma evolução do pensamento administrativo anterior. Pode ser corretamente denominado a era do. Nós estamos falando aqui, gestão de pessoas. Quantas eras nós temos? 3, professor. Nós temos 3 eras, né? A era clássica, ok, né? Vamos colocar 90, vamos por aqui, né? Para fazer essa questão, é de 1900 a 1950, não é isso? Nós temos a segunda, a era neoclássica, que vai de 1950 a 1990. E nós temos a terceira, que era da informação, que é a partir de 1990. Por aqui. Pronto, né? Ah, não sei data, vamos por outro caminho. Conhecimento e inovação. Conhecimento e inovação, características do quê? Da era da informação, né? Então, aí, questão muito fácil, alternativa, letra A, né? Puxa, professor, eu nem acredito que eu consiga acertar essas questões, viu? Eu nunca tinha estudado gestão de pessoas, administração, cara, tranquilo, né? Pode vir comigo que você não vai se arrepender. Então, é letra A, era da informação, questão dada para o aluno aí. MPE, Espírito Santo, VUNESP 2015, cargo de analista. O desenvolvimento organizacional adota uma posição antagônica ao conceito tradicional de organização, confrontando os sistemas mecânicos com... Aí, vem comigo aqui, né? Professor, eu não tenho nem noção, professor, de fazer essa questão. Vem comigo, vamos lá, vamos entender o comando da questão. O desenvolvimento organizacional adota uma posição antagônica. Professor, eu nunca ouvi falar desse tal de antagônica. Cara, antagônica você vai substituir por contrária.
Contrária, contrário, tá? Oposto. Professor, oposto ou tradicional? Tradicional, oposto tradicional é o moderno. De organização, confrontando os sistemas mecânicos. O contrário de mecânico é um sistema orgânico. Gabarito, letra A, né? Ok, tá aí. Vamos lá. Produção em massa. Produção em massa é uma característica do mecânico, tá? Do sistema tradicional. Produção enxuta. Enxuta é o neoclássico, né? Produção flexível, tudo bem, né? Produção flexível, tá? É mais um pouco aí do moderno, da era da informação. Psicologia industrial não tem nada a ver com administração esse cara aqui. Então, mas aí, letra A, orgânico, né? Inclusive, na aula eu falo isso, hein? Orgânico, tá aí. Orgânico vai ser o contrário do tradicional, né? Pronto, né? Letra A. Então, eu trago, pessoal, um pouco, alguns exercícios de aula que às vezes não tem muito a ver com bits e bytes certinho da aula. Mas é para quê? Para a gente ter uma ampliação um pouco maior do conceito, né? Porque o meu objetivo aqui é um só, é fazer com que você tenha os conhecimentos necessários e a habilidade necessária para acertar as questões de prova. Tá? Isso é o meu dever, é meu papel e eu vou cumprir. Finalizando essa evolução de gestão de pessoas, nós temos que ter uma visão um pouco de futuro também, aonde que vai parar a gestão de pessoas, né? Os desafios do novo milênio. O terceiro milênio aponta mudanças cada vez mais velozes e intensas no ambiente, nas organizações e nas pessoas, conforme mostra a figura 2.7. A gente vai mostrar essa figura. Então, o novo milênio, esse milênio que nós estamos aí passando, né? Cada vez mais mudança, cada mudança mais intensa, veloz aí no ambiente organizacional. O mundo moderno se caracteriza por tendências que envolvem globalização, tecnologia, informação, conhecimento, serviços, ênfase no cliente, qualidade, produtividade e competitividade. Todas essas tendências estão afetando e continuarão a afetar a maneira pela qual as organizações utilizam as pessoas, né? Todas essas fortes tendências influenciam poderosamente as organizações e seu estilo de administrar as pessoas. O mundo dos negócios ficou completamente diferente, exigente, dinâmico, mutável e incerto. E as pessoas sentem o impacto dessas influências e necessitam de um apoio e suporte por parte dos seus líderes e gerentes. E eles requerem o seu lado, o apoio e o suporte do RH. Ou seja, aonde que nós iremos chegar, né? Então, o terceiro milênio. Então, nós temos as tendências atuais do mundo moderno, e nós sabemos que essas tendências atuais do mundo moderno vão impactar nas organizações. Como as organizações elas são formadas por pessoas, então vai impactar a gestão de pessoas. Então vai estar em constante mudança, rápida, incerta, cada vez veloz para se adaptar aí a esse ambiente mutável. Então as tendências atuais do mundo moderno, nós temos uma globalização cada vez maior, tá certo? É irreversível esse processo de globalização. Tecnologia, que é inovação. Todo dia nós temos aí tecnologias e inovações aí, principalmente de smartphones, né? Gigantes. Era da informação, muito informação. Conhecimento, que faz a diferença, é a produção de conhecimento e conhecimento novo. Serviços, né? Hoje o setor de serviços é muito maior que o industrial. ênfase sempre no cliente, aquele cara que eu falo que paga a conta. A qualidade, produtos sempre de qualidade, produtividade e competitividade. São todos premissas que vão impactar diretamente na gestão de pessoas, né? Exercício para a galera. FUB, CESP 2014, cargo de técnico. Neste início de milênio, existe uma tendência e as empresas darem ênfase às técnicas grupais e solidárias, pois o desenvolvimento do trabalho conjunto ajuda as pessoas a conviverem melhor socialmente, né?
Então, o que ele está falando aqui? Que uma das formas de gerenciar pessoas, a tendência de gestão de pessoas nesse milênio, são técnicas grupais e solidárias, né? Ou seja, o que a questão está falando? Gente, primeiro, novo milênio, a tendência é as pessoas trabalharem em grupos, sim ou não? Correto, sim. E eu vou até ampliar, grupos, redes, né? Virtuais, redes virtuais, mas é coletivo. Por quê? Porque produção de inteligência coletiva. Pois o desenvolvimento do trabalho conjunto ajuda. Então, são duas coisas. CESP sempre são duas coisas. Primeiro, comando aqui. Está correto que hoje, no novo milênio, as técnicas grupais e solidárias para trabalhar é uma tendência? Correto. Lá na teoria clássica e neoclássica não era isolado. Ok. Bacana. Então, é verdadeiro esse comando aqui. Segundo comando. Aí vamos lá. Com base nessas técnicas grupais, contribui com o desenvolvimento do trabalho conjunto, ajuda as pessoas a conviverem melhor socialmente? Com certeza, né? Para você ter relacionamento social, você tem o quê? Que se relacionar socialmente. O trabalho em grupo é uma dessas alternativas. Questão correta. Questão correta. Finalizamos mais uma aula de gestão de pessoas, a evolução de gestão de pessoas. 3 eras importantes. Tenho certeza que se você ficou até agora, você não vai errar nenhuma questão. E torcer para cair, né? Vem comigo. Não suba montanhas para que o mundo te veja, mas sim para que você veja o mundo. Muito forte isso, né, cara? Então não busque, cara, você ficar no topo para todo mundo ver. Olha lá, o cara está no topo, ele é o cara. Tá? Que isso vai causar inveja, a sua própria destruição, pode ter certeza. Vítima, eu já fui vítima de inveja das pessoas, sou vítima de inveja. Isso é horrível, mas você tem que ficar no topo, sim. Para quê? Não para mostrar para eles, mas para você enxergar todos uma posição privilegiada. Sabe as palavras, não sei quem falou isso, mas isso é verdade. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.